Estamos chegando, galera! Vídeo de quarta-feira no ar. Saudade de todos vocês. Um forte abraço a todos os inscritos, sem exceção, que estão aqui junto com a gente. Sempre aqui, curtindo o nosso canal, que estava esperando ansiosos pelo nosso próximo vídeo. Esse vídeo está bem atrasado, como muitos outros. Como nós mantínhamos contato com os inscritos que geralmente mandam pelo WhatsApp, todos tiveram compreensão com nós. Eu agradeço a todos vocês, estamos com toda a força. Mas você que é novo, está chegando aqui e não conhece, o nosso canal, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder as notificações dos vídeos. Assista até o final se você gostar. Deixa seu like, o seu joinha, sua digital, compartilhe com os amigos e não deixe de comentar no final do vídeo, galera. Mas sem mais delongas, o vídeo de hoje é da Roselaine. Ela vai contar o que a avó dela contou para ela muitos anos atrás. Hoje é falecida, o que aconteceu com ela e com seu avô e com seus bisavós, aonde eles são atacados por uma criatura e escapam. Contos e relatos no ar! Olá, boa noite a todos. Hoje venho contar aqui algo que a minha avó me contou que ela passou: desespero, momentos de pânico e terror. E isso aconteceu há muitos anos atrás. Minha avó, hoje falecida, faleceu com 78 anos. Mas ela, até a sua idade, ela afirmava o que tinha visto. Ela dizia muito bem. Minha avó não era uma pessoa de mentiras. E ela conta, não só o que ela passou, mas principalmente meu falecido avô, seu Osvaldo, e os meus bisavós também falecidos. E quando ela contava isso para mim, se olhava na expressão da sua face, o seu semblante de temor e terror. Me chamo Roselaine. Tenho 62 anos de idade. E esse fato ocorrido foi na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, em um bairro distante, Monsenhor, ou também conhecido como Sumidouro. Nessa época, minha avó era de poucas moradoras ali da área. Já era uma mulher. Morava a alguns quilômetros da casa dos seus pais, pois já era casada nessa época com o meu falecido avô. E nós, quando sentávamos para conversar, ela sempre lembrava dessa história. E tudo começou num certo dia. Fazia muito calor, era em janeiro, bem no início de janeiro. Logo tinha passado as festas de virada de ano, e naquela época ela contava que as viradas, os familiares todos se juntavam e faziam uma grande festa entre família. Nenhum dos familiares naquela época tinha carros, era tudo carreta, bicicleta, daquelas antigas. E a maioria caminhava a pé e caminhava quilômetros. E naquela época, poderia-se dizer, não tinha assalto, não tinha problemas com assaltantes como você vê hoje, como cresceu a população e como anda nos últimos dias. Então minha avó conta que geralmente todas as semanas, um dia da semana e um dia do final de semana, ela sempre visitava os seus pais, os meus bisavós. Como ficava ali em torno de uns 7 quilômetros, não era tão longe, ela fazia o percurso, a ida e a volta a pé. Geralmente chegava pelas 4 horas, tomava um café e voltava após a janta, deixava tudo limpinho para casa, ajudava os seus pais limpando, varrendo o pátio. E sempre ia com meu falecido avô. Ele ia direto do trabalho para casa dos seus pais, dos pais da minha avó. Então, geralmente na quinta-feira e no sábado, ela fazia isso. Organizava a casa, fazia janta, tomava um café e fazia companhia. Ela conta que eles ficavam muito contentes dessas visitas e já dava uma ajuda para elas também, se precisassem de alguma coisa. Mas foi num certo dia
que ela foi mais cedo, foi numa quinta-feira. E aquele dia estava nublado, tempo para chuva. Ventava um pouco mais forte. Então ela conta que chegou um pouco mais cedo na casa dos meus bisavós, os pais dela. Chegou, era 1h30 da tarde. Ela disse que até eles estranharam por ela chegar mais cedo, mas naquela época não tinha telefone celular como tem hoje, que tudo se comunica a partir da palma da mão, de um pequeno aparelho, uma linha telefônica. Naquela época não. Então ela disse que chegou lá, eles ficaram surpresos, pois ela disse que eles estavam descansando, já tinham recém-almoçado. E ela chegou e logo foram conversar. E passaram aquele dia todo. Só que naquele dia, ela esperou o meu avô chegar e não foi. Pois ele ia direto às quinta-feiras e no sábado direto para a casa dos pais da minha avó, para que eles voltassem junto, para que ela não voltasse sozinha. Mesmo não tendo perigo algum, ela tinha medo, pois era um breu à noite, era uma escuridão, não tinha iluminação de poste na época, era tudo lampião e vela em uns liquinhos. Então ela comenta que eles ficaram esperando, e nada do meu avô chegar. Já estavam todos preocupados. O que poderia ter acontecido? E isso já estava batendo quase 9 horas da noite. E o meu avô sempre chegava umas 6h30 da tarde. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa poderia ter acontecido. E então minha avó conta que olhando para os meus bisavós, para os seus pais, que já estavam famintos. Então ela se volta e diz: vão servir para a gente jantar. Pode ser que aconteça algum imprevisto e logo ele chegue. Então minha avó conta que ela foi lá, serviu e eles estavam jantando. Já era por volta de umas 9h30 e o tempo passava rápido. E quando a gente está preocupado, passa mais rápido ainda. E apreensivo, mas eu não queria passar aquele sistema de nervos e preocupação para os velhos. Minha avó conta que manteve o controle e o equilíbrio, mas ela conta que dentro dela pressentia algo ruim. Então estavam ali jantando. Quando não passa mais uns 20 minutos, eles começam a escutar uma bateção de cachorro. Então ela disse que se levantou e disse para os meus bisavós: olha, vou dar uma olhadinha ali fora, o que é que está acontecendo? Que pode ser o Osvaldo chegando. Osvaldo era o nome do meu falecido avô. Mas aqueles bichos não vinham correndo pela estrada. Aqueles cachorros vinham pelo meio do mato. Então a casa deles era ali e outra casa só vinha daqui quase meio quilômetro, só se via distante. Era tudo muito distante, chão batido, era para fora naquela época, muito para fora. Então ela escutava de longe aqueles bichos no meio do mato batendo. Então ela viu que a minha bisavó se aproximou e meu bisavô também. E ela disse: não, espere ali dentro, continue comendo que eu estou esperando para ver se é o Osvaldo que está chegando. E eu fechei a porta, que era uma porta antiga com tramela, e fui até a porteira para dar uma olhada. Quando eu olho de longe, eu vejo como se alguém estivesse gritando e correndo e pulando para fora de um cercado do mato. Minha avó conta que ela viu alguém correndo às pressas, mas não identificava, estava uns 200, 300 metros, estava nublado o tempo, e só relampeava. Quando dava aquele clarão dos relâmpagos, dava para ver mais ou menos de longe quem era, e via aquela bateção de bicho gritando dentro do mato, pois aquela pessoa que vinha correndo tinha pulado do cercado do mato para a estrada, e era chão batido. Quando deu uma diferença de uns 100 metros, ela viu bem quem era. Era Osvaldo, o meu avô, e ela conta que logo ele acenava de longe e batia com as mãos e gritava: vai pra dentro, gritando com a minha avó que ela entrasse, e ela não entendia o porquê. Aquele homem, ela conta que o meu avô vinha cambaleando
parecia que não tinha mais forças e fôlego. Alguma coisa estava atrás dele. Foi quando ela conta que saiu do meio da mata, a uns 150 metros atrás dele, um enorme de uma coisa, horrível e tenebrosa. Então, quando ela viu aquilo, ela abriu a porteira e ela disse que o meu avô se atirou nos braços dela e disse: me ajuda, e anda para dentro da casa e vamos se trancar. E nisso, tá os meus bisavós apavorados na porta, sem saber o que estava acontecendo. Então eles se tocam para dentro. E ele disse: tranca a porta porque tem uma criatura diabólica, demoníaca atrás de mim, que tentou me pegar no meio da estrada quando estava a caminho daqui. Mas foi aquele pavor, aquele pânico. Pois ele disse: apaguem todas as velas, lampião, e me dá um facão. E empurra um armário, uma mesa para a porta, pois que o que está lá fora é sanguinário, é uma criatura sobrenatural. E minha avó conta que nunca viu o meu avô, seu Osvaldo, daquela maneira. Parecia que o coração ia sair pela boca, se via por cima da cabeça, que estava encharcada de suor e com rasgos, pois ele conta que teve que pular cercado e caiu no meio do mato para fugir daquela criatura. Então, logo eles botaram uma mesa para calçar a porta, pois as portas eram frágeis, qualquer coisa poderia derrubar. Então a minha avó conta que logo eles pegaram os meus bisavós e colocaram debaixo da mesa e botaram uma toalha bem grande por cima. E disse que ficou ela, minha avó e o meu avô. A minha avó com uma enxada na mão e meu avô, o falecido avô, com uma foice, bem amolada. E ficaram ali acocado, só escutava aquele bicho, aquela criatura que roncava. A minha avó conta que aquela criatura pateava lá fora, andando para um lado, para o outro, e aqueles outros cachorros fazendo uma barulheira, latindo, acuando, tentando pegar. Aquele bicho estava insaciável lá fora. Era algo terrível, infernal e sanguinário. Aquele bicho se escutava um bufado pesado, uma respiração pesada, e era fedido, um cheiro imundo e infernal. E aquilo mais nos assustava, pois nós estávamos do outro lado da porta e não ousávamos nem a olhar. Só estávamos ali rezando para que aquilo não entrasse, pois a fragilidade daquelas portas eram frágeis, que qualquer empurrãozinho era o fim de todos. Aquela criatura estava lá fora, insaciável, mas os cachorros que acompanhavam foi o que ajudou, pois aqueles bichos se tocavam e latiam e estavam em cima daquela criatura. Aquele bicho deu um urro tão grande e ficou ali quase 1 hora rodeando a casa, mas aquele bicho não chegou perto da porta. Foi um momento de terror e pânico que ela passa. Ela conta que meu falecido avô Osvaldo estava com os olhos bugalhados, o coração palpitava e ela disse que ela estava quase desmaiando, pois ela não aguentava nem mais 1 minuto em pé. Só quem passa por uma situação dessa sabe muito bem o que é. Então aquela criatura, como ela viu que não viu ninguém, não saiu ninguém para fora, aquilo saiu uivando e pateando pro meio do mato, e aquele punhado de cachorro atrás latindo e uivando. Uma coisa infernal. E assim minha avó conta que foi aquela noite. Eles não dormiram e não saíram de trás daquela porta com a foice e com a enxada até o dia clarear. Depois daquele dia, minha avó conta que levou os meus bisavós para ficar um tempo e passar um bom tempo com eles, pois ficaram com medo de que alguma coisa acontecesse e iam só durante o dia para limpar a casa. Deixaram 2 cachorros para cuidar e iam dormir e pousar na casa da minha avó. Minha avó conta depois que perguntou ao meu avô o que ele tinha visto, como era aquela coisa. E ele conta, com muito medo e terror, minha avó conta que ele disse que aquela criatura andava corcova, corria que nem um cachorro, a parte de trás era menor que a da frente, a parte da frente era maior,
Aquele bicho tinha grandes garras, a cara daquele bicho era pelada, focinho meio curvo, meio enrugado, parecia um babuíno, uma coisa terrível. E aquele bicho tinha as costas peludas, um pelo meio avermelhado, uma coisa horrível. E os olhos daquela criatura eram olhos que brilhavam no escuro, como de um leão, um tigre. Ele conta assim com muito medo que era um enorme de uma criatura que fedia. Ele disse que era o próprio diabo que vinha para pegá-lo. Depois daquele dia, nunca mais ele fez aquele trajeto a pé à noite, sozinho. Foi algo terrível que nunca mais saiu da mente. E isso a minha avó contava com muito medo. E eu vim contar aqui no canal, pois o que mais a gente vê é relatos dessa fera. E o meu avô passou por um triz, pelo ataque do lobisomem. Uma boa noite a todos.